Já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Quantos irmãos encontram? Minha sincera gratidão a Deus por mais uma vez estar aqui. Meus sinceros agradecimentos ao meu amigo pastor Clarismundo, presidente desta igreja. Também muito honrado em receber um convite do meu grande amigo Elias, meu amigo desde a juventude. Estudamos juntos. Quantos anos atrás, Elias? Uns 20? Mais, né? Mais de 20. Tem mais de 20. Fizemos o ETAD junto, acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos. E o Elias sempre teve essa característica de ter uma devoção muito forte a Deus, um jovem muito inteligente, muito empenhado, e que desde a sua tenra idade já era percebido que ele tinha um lindo chamado da parte de Deus. Obrigado pelo convite, pastor Sancler, prazer revê-lo. Ver os irmãos da De Perus, estive lá com eles na Umademp. Que festa linda, viu, pastor? Deus abençoe vocês. E também estou acompanhado da minha esposa, meu filho, o Alain, a Jaque e o meu amigão o Arthur. O Arthur é pregador, viu, irmãos? Mirim, verdade. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 1 e vamos ler o versículo de número 7. Diz assim: E o menino Samuel ministrava ao Senhor. E o menino Samuel ministrava ao Senhor. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli. E a palavra de Deus era rara naqueles dias, e nenhuma visão estava aberta. Versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Eu vou pedir para vocês repetir duas frases comigo, bem forte. Diga comigo: o menino Samuel ministrava ao Senhor. Agora fala a frase inteira bem forte. Agora repitam essa outra frase bem forte. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Vamos lá, bem forte, agora a frase toda. Parece que está invertido, né? Mas primeiro diz que Samuel ministrava ao, e depois diz que ele não. Então Samuel ministrava a um Deus que ele não conhecia. Samuel já ministrava, Samuel estava no templo, e eu gostaria de toda a atenção de vocês para falar algo que o Senhor Deus colocou no meu coração esta noite. Deus tem uma palavra para nós. Quem crê nisso? Pastor Clarismundo, o texto que nós lemos fala de um tempo que algumas coisas que aconteceu naquele tempo está acontecendo neste tempo. Naquele tempo estava acontecendo uma extinção vocacional. Os irmãos aqui que servem a Deus há 10, 15, 20, 30 anos vão se lembrar que há 20 anos atrás, em um congresso de jovens, no final dos cultos se fazia um apelo. Quem foi chamado? Quem sente que Deus tem uma obra missionária? Quem sente que... Irmãos, os jovens se atropelavam e vinham para o altar chorando. E ali, Deus separava aqueles que Deus tinha para cada tipo de trabalho. E havia um desejo muito grande ao ministério, a fazer alguma coisa para Deus.
Hoje, nós temos um problema completamente oposto. Está existindo uma extinção deste desejo. As pessoas estão perdendo o desejo pela vocação, o desejo ao ministério. Enviar um missionário hoje está difícil. Levantar um presbítero, um evangelista, um pastor na igreja, os pastores estão ficando preocupados, porque nós que estamos vindo, estamos demonstrando estar com menos apetite para isso. É tão verdade isso, que nós somos mais preparados e somos o que menos queremos. Há 30 anos atrás, teologicamente, secularmente, os obreiros eram muito menos preparados e eram os que mais queriam. E é por isso que eu aprendi que Deus nunca vai usar o melhor, Deus sempre vai usar o disponível. Então nós temos que estar disponível para Deus. Imagine os irmãos que Eli já era um sacerdote de idade avançada. A Bíblia diz que ele já era muito velho. Os filhos de Eli, que na ótica sacerdotal, bíblica, deveria seguir seus passos, não seguiram. Os filhos de Eli não quiseram seguir os passos para o ministério. Os filhos de Eli profanaram o santuário, fizeram desordem com as coisas de Deus e não quiseram dar sequência a isso. Sabe qual a imagem que as pessoas da época tinham na cabeça? A mesma imagem que hoje muita gente tem. E qual é essa imagem? Qual é essa pergunta? Quem serão os pastores? Amanhã, quem vai presidir as igrejas? Não é essa a pergunta que as pessoas estão fazendo? Quando Deus levar os pastores mais idosos, quando Deus levar as irmãs do ciclo de oração, quando Deus levar os pregadores mais idosos, quem é que vai assumir esse lugar? Quem vai dar sequência a isso? Uma turma que tinha tudo para ser, alguns não quiseram, não deram sequência. E naquela época passou a acontecer duas coisas que nós estamos correndo o risco de também acontecer. A palavra de Deus aqui não é a Bíblia, a palavra de Deus é a direção de Deus. A fala de Deus era rara. Alguém ouvia dizer assim, Deus falou, não era mais comum. E as visões estavam fechadas. Ninguém mais tinha visões, até porque naquela época os profetas eram chamados de videntes. É eles que elucidavam, é eles que revelavam, é eles que falavam o que Deus ia fazer. E agora, neste tempo de crise espiritual, alguém está pensando assim, pastor, estou preocupado com a igreja. Eu estou vendo gente falar isso todo dia para mim. Pastor, o que vai ser da igreja daqui 20 anos? Pastor, o que vai ser da igreja daqui 10 anos? Pastor, tem misericórdia se Jesus não voltar. O que vai ser, pastor Sancler, da igreja daqui 40 anos? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não perde. Não, vou repetir, Deus não perde. Deus pegou uma mulher estéril. E a Bíblia diz que ela não era estéril por doença. Deus lhe fechou a madre. Deus foi lá e fechou a madre de Ana. Diz, não vai gerar, porque você precisa gerar no meu tempo. Ana orou, com muito custo, engravidou. Deus disse, agora é a hora. Quando Ana vai orar para ter Samuel, ela faz um voto. O que ela faz? Eu chego lá, o que ela faz? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu lhe entregarei por todos os dias da sua vida. Quem fez o voto foi Samuel ou foi Ana? A maioria de vocês não são crentes. Muitos de vocês que estão aqui não são crentes porque levantaram a mão. O voto não foi seu, o voto foi da sua mãe. Quem te apresentou na igreja não foi você, foi sua mãe. Quem te carregou para a escola dominical não foi você, foi sua mãe. Quem te ensinou sobre Jesus, igreja, Bíblia, não foi você. Você não tomou essa decisão, quem tomou foi sua mãe. Muitos de vocês só conhecem evangelho porque foi seu pai que trouxe. Se você nascesse em outra família, nem na igreja você estava. Talvez se você tivesse nascido em outra família, nem Jesus você ia querer. Mas tem o dedo do teu pai e da tua mãe nisso aí. A tua mãe que fez o voto. Aí a mãe de Samuel fez o voto. Eu entrego esse menino para o Senhor. E aí, pastor Clarismundo,
O que acontece? Samuel nasce, Ana desmama Samuel, e aí Elias, ela leva Samuel para o templo. Para onde? Vamos lá bem forte, eu chego lá. Ela leva Samuel para onde? E Samuel passa a ter um contato com a religião. E eu vou provar para vocês aqui hoje que tem gente que canta, que prega, que veste como crente, que carrega uma Bíblia e ainda não sabe nem o que Deus quer da vida dele. Tem gente aqui que sabe a profissão que ele quer ter. Tem gente aqui que sabe com quem quer casar, a cidade que quer morar, o curso que quer fazer. Mas se você olhar dentro dos olhos dele e perguntar para ele hoje o que Deus quer da sua vida, ele não sabe responder. Ele ainda é confuso nisso. Ele ainda tem uma certa crise interior. Muitos de vocês que foram criados na igreja, às vezes não fala para ninguém, mas lê um versículo da Bíblia e diz: eu não vou nem perguntar, mas eu não entendo isso aqui. Eu não sei por que isso está aqui. Eu não entendo, pastor, eu não consigo entender. Você aprendeu uma coisa que a sociedade entende outra, que a sociedade ensina outra, e muitos dos nossos jovens estão vivendo uma crise terrível entre o certo e o errado, o poder e o não poder. É de Deus, não é de Deus? Será que não é raro? Será que a igreja não ensinou errado? Será que os pastores não ensinaram errado? Será que eu aprendi certo? Porque eu não fiz essa escolha, me levaram para a igreja, me levaram para o evangelho, me ensinaram que tinha que batizar, me disseram que a Bíblia era verdade, mas isso foi o que colocaram na minha cabeça. E se o que estão colocando na minha cabeça agora é o certo? E aí, Samuel estava crescendo. Samuel foi levado para o templo e passou a ter um contato com a religião. Samuel não tinha problema com a liturgia. Ainda criança ele aprendeu: fica de pé, senta, levanta a mão, canta, é hora de cantar, é hora de ler. Samuel conhecia a liturgia do templo. Samuel foi criado na igreja como alguns de vocês. Samuel conhecia, se fosse hoje, Samuel conhecia sobre círculo de oração, sobre mocidade, sobre adolescente, quem é o presbítero, quem é o diácono, quem é o pastor. O problema de Samuel não era esse. Se você ler o texto, a Bíblia diz que Samuel já vestia um éfode. Samuel já tinha uma roupinha para ministrar. E ele ministrava perante o Senhor. E Samuel cantava. E Samuel ajudava Eli no culto. Os filhos de Eli não queriam saber, e Samuel já estava ali. E não sabia o inferno. O inferno daquela época é o mesmo inferno de hoje. Os demônios daquela época é o mesmo demônio de hoje, que estão dizendo assim: se Jesus não fizer alguma coisa, a igreja vai acabar. O diabo acabar com a igreja. Se Jesus não fizer alguma coisa, o ministério vai acabar. Ministério acabar? Deus tem um menino guardado, que ainda não tem conhecimento profundo acerca dele, que ainda não tem certeza da chamada, que ainda não tem um contato tão profundo com Deus. Mas Deus, na hora certa, vai fazer a sua voz evidente, clara, audível, soar no ouvido de alguém, e Deus vai te dizer: eu te guardei para esse tempo, eu te levantei para esta época, eu te levantei para este momento. Você acredita nisso? Diga glórias a Deus. E Samuel está ali no templo, como vocês estão aqui hoje. E Samuel, é claro que não são todos, mas eu vou ser corajoso em dizer que muitos de vocês ministram, mas não conhecem. Possa ter gente aqui que conheça Deus profundamente, mas uma grande parte não conhece. Ele conhece a liturgia, ele conhece o texto, ele conhece a doutrina, o ensino, mas ele nunca teve uma experiência pessoal com a voz de que ensinaram para ele: Deus fala, Deus é vivo. Você precisa ter uma experiência com Deus. Posso falar para os irmãos uma coisa? Esses dias eu estava numa convenção e eu fui falar sobre dons espirituais. Eu falei: irmãos, falar em dons espirituais hoje é falar em outro idioma. Porque se nós não estamos tendo mais batismo com o Espírito Santo, que é a coisa mais comum que tem, que todo crente recebia após aceitar a fé. Imagina falar sobre dons espirituais. Os dons espirituais hoje estão ficando extintos. E eu queria
a atenção de vocês, porque eu prometo para vocês que eu chego lá. Nós não temos ausência de doutores na igreja. Na igreja nós temos engenheiros, médicos. É proibido? Não, claro que não. Dentistas, empresários, empreendedores. Isso é bom, sim ou não? Sim, isso é muito bom. Agora precisa ter alguém que ouça o Senhor. Precisa ter no nosso meio quem tem dons espirituais também. Precisa ter no nosso meio pregadores. Precisa ter no nosso meio profetas. Precisa ter no nosso meio quem ore pelos enfermos. Precisa ter no nosso meio quem expulse os demônios. Precisa ter no nosso meio quem discina os espíritos, quem interprete as línguas. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Eu estou falando para jovens aqui, que lê um livro por mês, um livro por semana. Talvez você é o melhor aluno da faculdade. Talvez você é o melhor aluno da escola e parabéns por isso. Só que talvez você tenha tanta experiência numa área e é tão raso na outra. E Samuel acostumou, porque Samuel foi levado. Quem fez o voto foi Ana. Quem levou Samuel foi Ana. Quem criou Samuel foi Eli. E Samuel acostumou com aquela vida de um jovem crente. Os irmãos já perceberam que quem passa na nossa frente é o jovem que vem do mundo e aceita Jesus. O camarada que vem do mundo e aceita Jesus, ele dá uma lavada nos filhos de crente. Por quê? Os filhos de crente estão acostumados com igreja, com culto, com liturgia, com levanta, com senta. E o camarada que vem do mundo, ele não é acostumado com isso. Então ele vem e ele se doa mais. Ele recebe o batismo com o Espírito Santo primeiro. Ele quer ser obreiro primeiro, ele trabalha primeiro, ele é o que mais vem para a igreja, ele é o que mais cultua, ele é o que mais tem sede de Deus, porque ele não conhecia o que muitos de vocês conhecem, porque a alma farta pisa no favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Para alguém que está acostumado com favo de mel, você está aqui pregando, cantando, irmão, ele não está nem aí. Uma banda linda dessa canta, o irmão toca bem, o outro rege, para ele é tudo normal. Agora para o faminto, escuta o que eu vou dizer. Quem está em culto todo dia, igreja, foi criado nesse ambiente, eu vou te falar porque é o que Deus me deu na mensagem. Ele está tão acostumado na igreja que há um desprezo. Ele está tão acostumado com mensagem que é um desprezo. Ele está tão acostumado com culto que é um desprezo. Ele está tão acostumado com liturgia que para ele é totalmente normal. É por isso que você fica no culto ligando a câmera frontal no celular para ver se borrou o batom, para ver se o cabelinho está no lugar. É por isso que você conversa no culto, bate papo, levanta, toma água, vai no banheiro. Para você tudo é normal, porque você tem um contato muito forte com a religião, mas está faltando ter um contato mais profundo com o Espírito Santo. Eu quero que você levante comigo as suas duas mãos aos céus. Deus tem uma geração guardada. Deus tem um menino guardado, que ainda não entende muita coisa, que ainda não compreende muita coisa, mas Deus não vai deixar ele confuso. Deus não vai deixar ele perdido. E eu quero externar para os irmãos o que o Espírito de Deus está dizendo dentro do meu coração. Deus por esses dias vai gritar o nome de alguém. Deus por esses dias vai chacoalhar a vida de alguém, porque Deus te chamou para algo muito maior do que isto que você está vivendo. Você pode estar lá, tranquilo. Ele ministrava ao Senhor. Olha como é que começa simples. Ele ministrava ao Senhor. Não é bacana vir para a igreja? Passa o dia no salão, aí se arruma, vem toda linda, o rapazinho também, e a gente chega aqui. Se você passasse 10% com o Espírito Santo do tempo que você passou preocupado hoje, o culto estaria muito melhor do que está agora. Pastor, o senhor está me ofendendo? Não, estou te falando uma verdade. Você é acostumado com a igreja, você é acostumado com o culto. Você acostumou tanto que se tornou normal. E tudo que se torna normal tem a tendência de ser desprezado, tem a tendência de enjoar, de abusar. E Samuel está ali, ministrando. Canta, meu filho. Eu canto. Levanta a mão, meu filho. Levanto. Canta, conjunto. Canto. Vai lá, meu filho, eu vou. Ministra, meu filho, ministro. Tudo normal.
Mas Deus disse: eu tenho um dia marcado para mudar isso aí. Eu tenho um dia marcado para conversar com esse menino. E o dia que eu conversar com ele, ele vai passar a entender a voz do Deus que ele ministrava, mas não conhecia. Quem acredita que vai passar a conhecer melhor a Deus, diga glória a Jesus. Agora, Samuel um dia está deitado. Você vem na igreja, Samuel morava. Samuel dormia onde estava a arca de Deus. A cama de Samuel era na sala da arca. Samuel dormia junto com Deus. Onde estava a arca de Deus, estava a cama de Samuel. Passou tanto tempo perto de Deus sem conhecê-lo. Passou tanto tempo ouvindo sobre Deus sem conhecê-lo. Passou tanto tempo cantando para Deus sem conhecê-lo. Passou tanto tempo falando sobre Deus sem conhecê-lo. Passou tanto tempo testemunhando sobre Deus sem conhecê-lo. Mas quando foi um dia, o velhinho Eli estava deitado, cansado, enxergava pouco. Uma voz bradou dentro do quarto, dentro do lugar que Samuel estava, e disse: Samuel, Samuel. O menino levanta e corre para Eli, porque a única pessoa que estava dentro do santuário era Eli. Só tinha os dois. Samuel era um menino que servia o ancião. Então ele disse: ele está precisando de mim. Correu lá e disse: por que me chamaste? Eli olhou para ele e disse: eu? Não, meu filho, você está ouvindo demais. Eu não te chamei. Volta e deita. Aí Samuel volta e deita. E a voz: Samuel, Samuel. Samuel levanta de novo, corre até Eli e diz: o senhor me chamou. Eli disse: não, meu filho, pela segunda vez você está dizendo isso. Eu não te chamei. Volta e deita. Ele voltou e deitou. Eu vou colocar aqui uma vírgula para te explicar uma coisa. Pastor, por que quando Deus chamou Samuel, ele correu para Eli? Porque entender a voz de Deus não é fácil. Deus não é visível. Deus não é humano. Não. Entender a voz de Deus não é tão simples como parece. É por isso que existe essa crise. Uma pessoa fala com você, você entende. Deus fala, você não entende. Uma pessoa conversa com você, você acredita. Deus fala com você, você tem dúvida. E Samuel levantava e corria para Eli. E Eli entendeu que Deus chamava o menino. Ele disse: Deus está querendo falar com esse menino. Ele disse assim: meu filho, faz o seguinte, você vai voltar e vai deitar. Quando a voz chamar de novo, não corra para cá. Lá mesmo onde você está deitado, você responde: fala, Senhor. Eu quero que você levante comigo as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Eu vou ser breve. Bem alto, bem alto, bem alto. Tua mãe já falou. Seu pastor já falou. Seus amigos já falaram. Alguém que está em tua volta já falou. Mas chegou a hora de você não correr mais para Eli. Eli já entendeu que Deus está chamando você. Agora a escolha não é da tua mãe. Não é a tua mãe agora que vai dizer: meu filho vai ser pregador, meu filho vai ser pastor, meu filho vai ser presbítero, minha filha vai ser dirigente da congregação. Não, agora já não é Ana, agora já não é Eli, agora já não é o pastor da igreja, agora já não é o líder da mocidade. Agora já é uma conversa pessoal entre o menino e a voz que era rara. Segure as mãos levantadas aos céus. Haverá uma quebra de silêncio aqui hoje. Elebaia surientria quemintre ofórgia. Haverá uma quebra de silêncio aqui hoje. A voz de Deus vai bradar no espírito de alguém aqui hoje. A voz de Deus vai bradar na alma de uma moça aqui hoje.
E a moça que já ouviu a mãe, o pai, o pastor, o irmão, vai ouvir a voz que ela ainda não tinha intimidade de ouvir sempre. A voz que era rara, a visão que não era frequente, vai acontecer. E vai haver um virar de página na vida de alguém que tinha contato com a igreja, mas não tinha com o Espírito Santo. Que já ministrava, que já temia, que já acreditava, mas não tinha uma intimidade mais profunda. Chegou a noite de você mergulhar na chamada, mergulhar em Deus, mergulhar no que Deus quer para a tua vida. Se você concorda com isso, glorifique o nome do Senhor, porque Deus está dizendo que tem algo maior para fazer. Toque em alguém do teu lado e diga para ele: tem uma voz gritando o teu nome dentro deste santuário hoje. Sabe o que o Espírito Santo disse para mim, pastor Sancler? Que a voz de Deus muitas das vezes grita o nome de alguém que está na balada, na maconha, na cachaça, no pecado, na prostituição, porque esse grito de Deus é comum. Mas tem hora que a voz de Deus tem que chamar quem está no templo. Espera aí, pastor, mas como isso? Se já está no templo, para que ser chamado? Já usa éfode de linho, já ministra, já canta, mas ainda não tem uma experiência profunda com o Deus que Ele mesmo crê. Existem perguntas não respondidas dentro de você. Existem pessoas aqui que não sabem ainda o que quer. Posso te falar a verdade? Uma das coisas que eu não faço mais, já tem alguns anos que eu não faço. Eu tinha um negócio de pregar, quando eu era um pouco mais novo. Aí quando eu terminava de pregar, eu falava, quando eu pregava sobre arrebatamento de igreja, eu dizia: quem não tem certeza da salvação, vem para o altar. Aí vinha muita gente. Quando foi um dia eu comecei a ficar com vergonha. Eu falei: Jesus, eu chamo o povo que não tem certeza da salvação, depois eu vou fazer o apelo. As pessoas dizem assim: eu vou aceitar Jesus para quê? Os crentes não têm nem certeza para onde estão indo. Os crentes não têm certeza que são salvos. Muitos crentes ainda têm medo de arrebatamento, têm medo de morrer, têm medo de ir para o inferno. Espera aí, irmão, você não conhece Deus? Não, tem gente que não conhece Deus ainda. Ele conhece a religião, ele conhece o santuário, a denominação, a liturgia. Ele carrega uma Bíblia, mas ele precisa ouvir uma voz. Mas não ouvir de forma coletiva. Escute o que eu vou lhe dizer, eu vou chegar lá. A voz não foi coletiva, a voz foi pelo nome. Deus não vai tratar vocês aqui hoje de forma coletiva. Deus está dizendo: hoje eu estou trabalhando na individualidade. Hoje eu vou chamar o indivíduo. Hoje Deus não está dizendo assim: para quem servir? Não, Deus vai chamar o menino pelo nome. Deixa eu dizer para vocês uma coisa: precisa de alguém para dar sequência. Pregador não pode acabar. Eu passei em frente a uma igreja, eu não posso falar o nome aqui. Hoje tudo que a gente fala é filmado, viu, irmão? Eu passei em frente a uma igreja no centro de Santo André. Tinha um pastor Clarismundo, uma porta de vidro bem grande. Diante do Espírito Santo, eu estou dizendo para os irmãos, tinha uma placa na porta da igreja: contrata-se obreiros. Eu disse: Jesus, na minha igreja o negócio não está fácil não, mas nessa está pior. Não tem. Colocou lá até o benefício que era dado. O salário, a ajuda, a cesta básica, vale transporte. Porque não tem, provavelmente não tem quem queira fazer. Posso falar uma coisa para os irmãos? Esses dias eu fui num lugar, levantou uma pessoa falando, eu falei para o pastor da igreja assim: pastor, é o diabo que está falando ali. Ele disse: não, pastor, essa mulher é uma profeta aqui na igreja. Eu falei: é o diabo, pastor. Não, eu falei: é o diabo, pastor. Eu tenho discernimento de espírito. O diabo está falando na boca daquela mulher. Ele disse: se é o diabo, então repreenda. Eu fiquei de pé e mandei. Quando eu falei, caiu endemoniada. Ele disse: pastor, tem 10 anos que ela profetiza aqui. Eu falei: tem 10 anos que o diabo está falando aqui. Se não tem quem discirna os espíritos, o diabo deita e rola. Aí
os crentes falam em língua, não tem quem interprete. Cheio de gente doente. A gente é tão incapaz que a gente pede para Jesus curar, porque ninguém tem dom para pôr a mão no enfermo e curar. Aí a gente quer que Jesus cura por soberania e não por dom. E no tempo da igreja não é por soberania que Jesus faz milagre, é pela mão dos crentes. Mas não tem quem ore pelos enfermos. As pessoas não querem orar mais pelos os milagres estão se extinguindo. E nós estamos com um monte de gente na igreja, acostumado com a religião, com a liturgia, com o culto, e parece que está tudo normal. Mas uma voz vai gritar no santuário. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Eu sinto a presença de Deus nesta casa. Derebaia sei manturi errévia. Fecha os teus olhos só por um momento. Deus, eu falo com autoridade e certeza. Deus está separando pessoas aqui ao ministério. Deus está separando pessoas aqui para missões. Deus está levantando aqui jovens que vão dar sequência ao ministério. Pastor, eu nem sabia que Deus tinha um plano tão grande comigo. Muitos de vocês não sabem que estão sendo guardados para um tempo, para uma hora, para um momento, para uma fase deste mundo. Você não está no santuário à toa. Você não é uma árvore que nasceu por acaso. Você não é alguém que nasceu por acaso. Tudo estava programado por Deus. Tudo estava, vou dizer de novo, tudo estava programado por Deus. Deus vai fazer um reboliço na tua vida espiritual. Deus vai te despertar como nunca te despertou antes. Você pode dizer para o teu irmão: eu sinto que Deus está te chamando esta noite. Deus está te chamando esta noite. Canabia suiderebianai. Dentro do santuário tinha uma lâmpada. E a Bíblia diz o nome da lâmpada: lâmpada de Deus. Qual era o nome da lâmpada? Eu tenho uma notícia para dar para vocês. O diabo não tem intenção de derrubar esse templo. A intenção do diabo é que a lâmpada de Deus se apague. O diabo não está nem aí, irmãos, com a nossa estética. Os irmãos já perceberam que a desenvoltura e a vocação se misturaram? A nossa maior preocupação hoje é com o que a gente devia preocupar menos. Eu não estou dizendo que isso não deve existir, mas qual é a nossa primeira preocupação? Quem canta tem curso de voz? Quem canta, canta perfeito? Quem toca, toca muito, porque se não tocar muito não serve. O som tem que ser perfeito, a igreja tem que ser climatizada, o banco tem que ser macio, tudo tem que estar bom. E às vezes o nível de espiritualidade é fraco. Deus vai fazer a voz dele soar alto no santuário. Você acredita nisso? Levante a tua mão e por um minuto glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque Deus está guardando a igreja. Camanávia surientria. Glorifique a Deus, porque Deus está preservando alguém que vai dar sequência. Alguém vai ser juiz, alguém, olha, escute isso, alguém vai ter ministério de juízo, de sacerdócio, de profecia. O menino estava guardado, mas não sabia. Não sabia. Pastor Clarismundo, há 30 anos atrás, o senhor sabia que ia presidir essa igreja? O senhor sabia, pastor Sancler, há 30 anos atrás, que estaria sentado nessa cadeira? Mas tem um Deus que programa. Tem gente olhando, dizendo assim: pastor, não sei o que vai ser não. Eu sei o que vai ser. Deus vai entrar com providência. Deus vai levantar alguém no meio do caos, da crise, no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade que é cheia de ideologia. Deus vai levantar uma turma
sedenta pelo céu, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pela verdade. No meio desse caos que vocês estão vendo, Deus vai levantar gente cheia do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho. No meio dessas faculdades perdidas, desses lugares cheios de ideologia, Deus vai levantar alguém com a lâmpada acesa. Deus vai levantar alguém com dons espirituais. Deus vai levantar alguém que expulsa demônio, cura enfermos. Deus vai levantar alguém que tem palavra de vida neste ambiente de morte. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Mas Samuel não sabia. Na cabeça de Samuel, foi minha mãe que me colocou nisso. Por que você é crente? Ah, pastor, eu nasci crente. Por que você vem na igreja? Ah, eu aprendi a vir para a igreja. E por que você canta? Ah, quando eu era criança, eu cantava nas crianças. Eu cresci um pouquinho, passei a cantar nos adolescentes. Agora eu sou jovem, eu canto na juventude. Eu sou crente, pastor, estou fazendo o que está na programação. Eu sou crente. Vou casar com um rapaz aqui da igreja, eu também vou casar com uma moça aqui da igreja. E se eu te disser que Deus tem um plano maior? E se eu te dizer que não é só isso? E se eu te disser que Deus te guardou para esse tempo? E se eu te disser que Deus vai lhe dar uma experiência que você ainda não teve? Samuel, volta a deitar. Quando a voz te chamar, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Fala. O teu servo ouve. Você pode repetir isso? Fala. Não, diga mais forte. Fala. Diga mais forte. Diga: o teu servo ouve. A palavra que era rara naquele dia apareceu. Volta lá, menino, e deita. Quando a voz te chamar, diga: fala, Senhor, porque não sou eu que estou falando com você. Quem está falando com você, Samuel, é o Deus para quem você canta. É o Deus da igreja que você congrega. É o Deus da Bíblia que você carrega. É o Deus que a tua mãe colocou, fez você, te ajudou a crer nele. Quando ele te chamar, é ele que está te chamando, não sou eu. Diga: fala, Senhor. Aí ele vai falar contigo. Agora é você e ele. Eu não posso entrar no meio disso. A decisão agora já não é do sacerdote nem da família. Agora é Deus. Porque na família a mãe quer escolher até com quem a menina vai casar, o pai, a roupa que vai vestir. É assim ou não é? A amizade, tudo isso tem a família no meio. Você pode ser amigo do fulano não, veste isso não, seja assim, assim não. Isso é coisa de família mesmo. Agora tem coisa que é Deus. É Deus. O Samuel disse assim, quando a voz gritou de novo, ele disse: fala, Senhor, o teu servo ouve. Cheguei agora onde eu queria. Sabe quando foi que essa voz gritou? Está no texto. Antes que a lâmpada de Deus apagasse. Você sabia que aquela lâmpada era nutrida por azeite? Provavelmente as últimas gotas de azeite na lâmpada estavam sendo queimadas. E se eu disser para vocês, agora me escute, é a parte final, agora você tem que entender. E se eu disser para vocês que tem gente que nasceu na igreja, foi criado na igreja e já aderiu a algumas ideologias, e ele está dizendo: pastor, pensando bem, o que a igreja faz é errado, eu nasci assim, eu sou assim. Se a igreja não me aceitar assim, eu vou ter que ir para o outro lado. E se eu disser para vocês que tem gente que está na igreja, ministra ao Senhor, mas a mentalidade dele já está voltada a algumas ideias que o mundo inseriu? Me pergunte por quê? Não, mais forte. Responda para o teu irmão: porque a lâmpada está se apagando. Tem gente que entrou aqui essa noite queimando as últimas gotas da lâmpada.
O inferno está olhando de longe, dizendo assim: no templo ele foi criado, ministrou, ouviu, cantou, foi criado por um pastor, foi criado por um sacerdote, a mãe é crente, mas quando a lâmpada apagar, já era. O inimigo tem um plano, não é só Deus que tem um plano. O inimigo também tem um plano. E sabe qual é o plano do inimigo? Que você passou todo esse tempo na igreja à toa. Ele não quer que você frutifique, ele não quer que você dê sequência, ele não quer que você seja útil. Ele quer que você seja uma pessoa normal que passou um tempo no evangelho, um tempo na igreja, mas que não causou mudança nenhuma na sua época. Não mudou seu tempo nem as pessoas que estão ao seu lado. Mas graças a Deus, que Deus não chega depois. A voz não grita depois. A voz não fala depois. Sabe por que Deus trouxe alguém aqui essa noite em especial? Porque Deus vai gritar teu nome antes que a lâmpada se apague. Levante comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Eu vim aqui profetizar a Bíblia e te dizer que se você ouvir essa voz, o mundo não te arrasta, o mundo não te leva, a apostasia não te leva, as ideologias não te levam, porque Deus vai recarregar a lâmpada hoje. Você vai sair daqui mais aceso do que entrou, mais fervoroso do que entrou, mais temente do que entrou, mais cheio do Espírito Santo do que você entrou, porque hoje você está disposto a dizer para a voz: fala, a tua serva te ouve. Fica de pé comigo, por favor, fica de pé. Escute. Se a lâmpada de Deus apagar, o templo pode continuar existindo. A religião pode continuar existindo. Os crentes podem continuar existindo. O que o inferno quer é que o azeite acaba. É que os profetas acabem. É que o ministério acaba. Satanás não tem medo de parede, de banheiro, de torneira, de terno, de gravata. Ele quer que a lâmpada se apague. Porque se a lâmpada se apagar, acabou. Aí tudo vai ser humano. Tudo vai ser normal. O sobrenatural não vai existir. O espiritual será visto como loucura. Cuidado. Nós estamos caminhando por um tempo que a lâmpada está se apagando. Um salmista escreveu dizendo: onde estão os nossos sinais? Onde estão os nossos profetas? E o pior, não existe entre nós quem saiba até quando isto durará. E eu vou falar para os irmãos o que eu disse ontem numa igreja no interior. Os crentes de mais tempo de fé estão gemendo. Os tempos de mais anos de fé estão sofrendo. Me pergunte por quê? Essa pergunta é deles: onde estão os sinais? Jesus, aonde estão aqueles cultos que as pessoas iam carregadas para casa falando em línguas estranhas? Jesus, cadê aqueles testemunhos de cego vendo, paralítico andando, canceroso curado? Há um desespero no coração de alguns crentes que estão olhando para a lâmpada e dizendo: Jesus, o que está acontecendo? Vai apagar? Vai acabar? Vai terminar assim? Tem um grupo de gente orando, pastor Sancler, nas madrugadas, nas vigílias, nas consagrações, dizendo: Deus, levante alguém
Tem mulheres de Deus doentes, idosas. Tem pastores que já não têm fôlego para pregar, não tem mais saúde para pregar, mas a oração deles é: levanta alguém, preserva a tua igreja. E Deus olhou para o cenário e disse: eu vou chamar o menino, eu vou gritar o nome do menino no santuário, eu vou gritar o nome do menino no templo. Elebai a Súria, aleluia. Tudo está se tornando normal. Normal. Somos avaliados pelo português que falamos, pela profundidade que temos. Tudo normal. E posso falar para vocês, a maior vergonha de um pentecostal, do maior movimento pentecostal do mundo, que é a nossa igreja, é pertencer a uma igreja pentecostal e não assumir essa fé pentecostal. Que é isso, minha filha? Você chora até com cena de novela, e no culto você fica aí, ninguém sabe se você está viva ou morta. Você passeia dentro do shopping dando risada com as suas amigas, você vê um filme no cinema, você se emociona, você escuta músicas, você se enfurece, você fica... E quem olha para você no culto diz assim: essa aí é acostumada com a igreja mesmo, porque ela sente tudo em todos os lugares, ela só não sente no templo. Acostumada. É por isso que você se maqueia tão bonitinha e não volta nem borrada para casa, não derrama uma lágrima, nem mancha o batom, não dá um glória a Deus, né? E para você é normal. Para você eu sou um quadrado, eu sou um ignorante. Por quê? Porque para você é normal. Não é normal. Dentro dessas paredes aqui tem uma lâmpada. Aqui é o templo. Aqui só é o templo. Aqui só é o santuário. Mas dentro do santuário tem uma lâmpada. Dério, remia. Sorai me canda soidábia. Dentro do santuário tem uma lâmpada, e ela não pode se apagar. Ela não pode se apagar. Satanás está querendo exterminar a geração que vai dar sequência. O inimigo, ele não pensa só em hoje, ele pensa daqui 20, 30 anos. E uma geração de lâmpada apagada não pode subir no altar. Uma geração de lâmpada apagada não pode assumir a igreja. Uma geração de lâmpada apagada não pode ser separada para o ministério. Uma geração de lâmpada apagada não serve para ter os dons espirituais. Mas se tiver um Samuelzinho que não entende muita coisa, não compreende muita coisa, mas pelo menos tem coragem de gritar: fala! Fala! Sheima, Fúria, Kei, Mihaia. Fala, Senhor! Eu não entendo muita coisa não, mas eu estou aqui. Eu estou disposto a ouvir a tua voz. Eu quero fazer uma oração essa noite, mas essa é específica. Esta é específica. Eu não sei se vai vir 1, se vai vir 10, se vai vir 100. E ninguém vai pegar na tua mão para te trazer aqui. Eli não pode dizer fala, a mãe não pode dizer fala, o pai não pode, nem o pastor. Quem tem que dizer é Samuel. Hoje você pode fazer assim e dizer: Deus, não adianta falar porque eu não quero te ouvir. Ou você pode dizer: Deus, se a minha vida tem utilidade para o teu reino, eu não tenho muitas habilidades,
Eu tenho muito problema, debilidades e falhas. Mas se o Senhor acha que eu sirvo, me escolha para alguma coisa. Eu quero somar. Eu não quero ser alguém que ocupou espaço no templo. Eu quero ser alguém que sai do culto dizendo: a voz falou comigo. Eu quero ser alguém que levanta pela manhã, Elias dizendo: Deus falou comigo. Quem deseja ter uma experiência maior com Deus, quem deseja saber o que Deus quer de você, pastor, eu queria entender o que Deus quer de mim. Eu quero ir no rumo que Deus quer que eu vá. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Você que tem uma necessidade que a lâmpada de Deus seja abastecida hoje, vem no altar. Derevaio que me terra núbria. Tei me canta enébia chomerreia. Chorai mequeia cia turi mineia. Há uma voz em prios mighty queriam. Jesus pode batizar com o Espírito Santo agora. Estamos tendo problema com uma geração, pastor Sancler, que faz suas próprias escolhas. Estamos tendo problema com uma geração que escolhe tudo e não permite ser escolhida para nada. Mas hoje tem um Samuel gritando: fala, fala, fala o que eu preciso ouvir, fale o que queres falar. Eu estou diante de alguém que Deus vai manter a lâmpada acesa. Levante comigo as mãos aos céus. Eu quero uma moça abraçando uma moça agora. Toda, até você que não veio. Um moço abrace um moço. Não ore sozinho agora não. Diga para ele: tem uma voz gritando o teu nome neste lugar. Suriai Mekei Turiande Keminácia Turimikandarabaxaia. Uma unção de renovo vai descer sobre nós agora. Rébia Súria. Tem jovens aqui, pastor Clarismundo, que Satanás tentou matar no ventre da mãe e Deus não deixou, porque Ele te guardou para esse tempo. Erebaia. Fecha os olhos, toda a igreja agora, pode fechar os olhos. Fecha os olhos aí, abraçado com o teu irmão. Antes de orar com vocês, eu vou te dar um minuto para escutar esta voz, sozinho, aí abraçado com o teu irmão. A voz gritando, dizendo: eu te chamei para o ministério. Eu te chamei para brilhar naquela faculdade. Eu te chamei para ser cura para os enfermos, para ser luz para os perdidos. Você não nasceu para carregar um título de evangélico. Você nasceu para ser um crente de lâmpada acesa. E a lâmpada de Deus não vai se apagar na tua vida, porque tem uma voz gritando o nome de alguém dentro deste santuário. Ore um minuto aí com teu irmão. Vai vir uma unção de renovo aqui, de línguas estranhas, de variedade de línguas. Deus vai dar dom de profecia pelo seu espírito a alguns jovens aqui hoje. Alguns jovens aqui, quando pegarem o microfone na congregação, é uma oportunidade. A congregação vai dizer: eu não sabia que ele pregava. Eu não sabia que Deus usava ele desta forma. Derebaia séria.
Fala na individualidade, Senhor. Mostra para essa moça o quanto ela é amada pelos céus. Mostra para esse moço o quanto ele é amado pelos céus. Espírito Santo, mostra para esta moça que ela não nasceu só por nascer. Há um plano, há um projeto, há um propósito. Mostra para esse moço que ele não é apenas filho de uma irmã. Há um projeto dos céus sobre a vida dele, sobre a vida dela. Levante as duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deus vai te dar uma prova agora. Agora. E a prova que Deus vai te dar agora é visível, não vai acontecer depois. Ela não é abstrata, não. Você vai ver agora. Deus vai te provar agora que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele tem um plano com você. Mais do que isso, mais do que isto, Deus vai provar que te usa. Pastor, eu não sei falar, eu sou tímido, eu não sabia. Deus vai te provar que te usa. O Espírito de Deus grita dentro de mim. E tem muitos jovens aqui, que a sua mão será liberdade, libertação para os enfermos. Muitos de vocês que estão aqui vão orar por enfermos, vão expelir demônios. Deus vai te dar palavra de ciência e de sabedoria dentro dos ambientes desta sociedade. Levante as duas mãos aos céus. Uma moça, escolha uma moça e Deus vai te provar agora. Agora. Moço, escolha um moço, você pede você. Se tiver 2, 3, não tem problema não. Escuta o que eu vou lhe dizer. Tem jovens aqui que vão ser usados para orar e Jesus batizar com o Espírito Santo. Você vai estar conversando com as pessoas, Deus vai te começar a revelar a vida dela. Aquela amiga de trabalho que quer se matar e você nem sabe, porque você não ouve a voz. Aquela amiga de serviço que morreu, trabalhava no seu setor, e Deus não te revelou porque você não ouve a voz. Coisas que acontecem na sua rua, no seu bairro, e Deus está procurando alguém para mostrar. Deus quer falar com Samuel. Mas enquanto nós levarmos as coisas na normalidade, levante assim as mãos abertas. Quem está lá na nave da igreja pode fazer também. Quando eu disser agora, escute isso. Quando eu disser agora, não faz agora não, só quando eu disser. Uma moça vai abraçar uma moça, um moço vai abraçar um moço. Se ela estiver enferma, Jesus vai curar ela. Se ela estiver deprimida, Jesus vai curar ela. Se esse moço que você abraçar tiver um laço na vida dele para tirar ele do evangelho, Deus vai usar a tua vida, esse laço vai ser cortado. Se ele estiver fraco, Deus vai fortalecê-lo. Se ele estiver vazio, Deus vai enchê-lo. Se ele não sentiu nada no culto, com o abraço do ungido Samuel, ele vai sentir agora. Escolha alguém aí que você vai dar o abraço, porque eu vou dar o sinal e você vai abraçar alguém. Agora, abraço de Samuel, irmão, é abraço de lâmpada cheia. Em nome de Jesus agora, pode abraçar. Se Deus der uma palavra para você, fale para ela. Se Deus der uma palavra para esse irmão, fale com ele. Se Deus te der uma oração, ore por ele. Subiderri amuria caio nébia. Isso. Turiamaia seri mikandara suria. Neremintria. Se Deus lhe der uma profecia, fale com ele. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo,
Louvado seja o nome do Senhor. Volte para os seus lugares, cheios e mergulhados na presença do Senhor. O Mademp e Mocidade Sede cantando juntos.